Apresento a presente questão de ordem nos termos do artigo 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, para arguir os efeitos da ausência do relator dessa comissão parlamentar de inquérito na reunião do dia 18 de junho último. Efetivamente, nessa data, o eminente relator dessa CPI, o senador Renan Calheiros, retirou-se abruptamente de reunião deste colegiado, devidamente convocada para ouvir cientistas convidados por decisão de seus membros, e declarou que, passo a citar, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator desta comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes. Fecha aspas. Em seguida, em conjunto com o ilustre vice-presidente senador Randolfo Rodrigues e o senador Humberto Costa, enquanto a CPI continuava a sua reunião, reuniu a imprensa para entrevista coletiva. Naquela ocasião, com base no que determina o artigo 147 do Regimento Interno, que prevê que, na hipótese de ausência do relator a qualquer ato do inquérito, poderá o presidente da comissão designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma representação partidária ou bloco parlamentar. Solicitei a Vossa Excelência que designasse um relator substituto. Entretanto, Vossa Excelência indeferiu meu pedido, afirmando que o senador Renan, como relator, não quis fazer perguntas e ninguém vai fazer por ele, não. Argumentei ainda que a CPI não podia funcionar sem relator, mas, novamente, Vossa Excelência negou o meu pedido, alegando que o relator não tem interesse em fazer perguntas e eu não posso obrigar ninguém a fazer perguntas. Lembrei também, finalmente, que o já citado artigo 147 do Regimento Interno fala que, na hipótese de ausência do relator, a qualquer ato da CPI será designado um substituto para ficar nesta condição. Mas tudo sem sucesso. Vossa Excelência permaneceu irredutível e a reunião seguiu sem relator. Diga-se que essa decisão foi mesmo contraditória com o que Vossa Excelência havia decidido na reunião do dia 13 de maio passado, quando, ausente o relator, designou para substituí-lo, em face da questão de ordem levantada pelo senador Jorginho Melo, o senador Fernando Bezerra Coelho. Vossa Excelência, inclusive, respondeu ao senador Jorginho dizendo: sem problema, eu acho que é uma questão de lógica, Vossa Excelência pede e eu atendo. Ora, a decisão de Vossa Excelência de não designar relator substituto para atuar na reunião da CPI do dia 18 de junho último gera uma série de questionamentos. Em primeiro lugar, aquela reunião destinava-se a estabelecer, por decisão deste colegiado, o contraditório em torno do tema tratamento precoce, uma das questões em torno das quais esta CPI vem se debruçando. O contraditório é, por previsão constitucional, artigo 5º, inciso 55, e do Código de Processo Penal, artigo 155 caput, que, na forma do artigo 153 do Regimento Interno do Senado Federal, aplica subsidiariamente aos atos processuais das CPIs, elemento imprescindível para a formação da convicção do julgador. Esse direito se desdobra em dois momentos: o direito de ser ouvido e o de ter suas alegações levadas em consideração. Nesta segunda acepção, houve ofensa a esse direito, pois o relator deixou o recinto e não tomou parte das discussões da parte contrária. A ausência do relator na reunião faz com que, daí, não possa ele tratar do tema tratamento precoce em seu relatório, pois a sua forma de condução dos trabalhos demonstrou sua parcialidade, além de ter restado evidente a antecipação de juízo de valor relativamente a esse tema, ensejando, em consonância com o princípio do devido processo legal, a nulidade dos atos realizados pelo relator. Ou seja, deve Sua Excelência, então, para concluir, presidente, se declarar suspeito para tratar desse tema, uma vez que o ato de relator de se ausentar da reunião feriu frontalmente o direito ao contraditório. Ao final, se o relator se retira quando acha que os depoentes, que sempre é bom reiterar, comparecem a essa comissão por decisão da maioria de seus membros, irão dizer coisas com as quais ele não concorda ou que podem comprometer a narrativa já definida por ele. Isso significa que já tem uma sentença pronta no bolso do colete, que não busca a verdade. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem por marco o princípio da oralidade. Assim, ainda que se alegue que o relator vai considerar as razões no relatório, houve evidente ofensa ao contraditório
ao se tentar desconsiderar os defensores das medidas tomadas pelo governo e reduzir o debate. Em razão disso, solicito a Vossa Excelência que esse tema seja retirado do objeto de análise do relatório final, tendo em vista a demonstrada parcialidade do relator sobre o risco de termos a total desmoralização dessa CPI. É a questão de ordem que lhe apresento. Eu irei responder a sua questão de ordem. Primeiro, não era as pessoas que estavam aqui, os convidados, estavam numa audiência pública. Eles não eram nem testemunha, nem investigados. E quando se trata de audiência pública, tendo só 2 senadores na coisa, pode ter a reunião de audiência pública, não precisa mais de 2. Essa é a primeira questão. A segunda questão, nenhum deles veio tratar de tratamento precoce aqui. Eu perguntei 10 vezes, não, Vossa Excelência, eles falavam que era o tratamento inicial da doença. Precoce. Não. Tratamento precoce é a pessoa tomar antes de ter qualquer tipo de... Isso é tratamento profilático, presidente. Eu indefiro novamente. Eu agradeço Vossa Excelência apenas, senhor presidente. E aí a decisão de Vossa Excelência está tomada, mas apenas dizer que a vinda deles aqui foi muito importante e que a fala de Vossa Excelência nesse momento é a prova da necessidade da vinda deles aqui. Continua causando confusão sobre o que é tratamento precoce na fase inicial da doença. Veja a importância da vinda deles.